Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Tenho o prazer de receber aqui o Edson Katter. Edson, eu queria que você se apresentasse. Para quem não te conhece, ou seja, faz um pitch rápido de você. Quem é o Edson Katter? Tá. O Edson hoje é uma pessoa que está se especializando em materializar negócios, jobs. Eu entrei no ramo da construção predial. Eu sou um cara eminentemente da área de construção predial. Comecei em 83, então estou aí 38, 39 anos na luta. E boa parte desses fazendo prestação de serviço, construindo prédios para terceiros, para condomínios e tal. Mas nos últimos 10 anos, 15 anos, eu consegui... depois que eu percebi que eu não tinha uma vocação para ficar sentado numa mesa, né, o famoso diretor técnico de obras e tal, não vou dizer que eu não esperei isso na minha vida, mas quando eu percebi que alguma coisa me direcionou para realizar desafios grandes. Comecei especialmente na Tishman Speyer, porque os empreendimentos são geralmente relevantes, então a gente tinha que fazer uma gestão de contrato bastante eficaz e foi um contato que eu nunca tinha tido com novas tecnologias de construção, né? Conceitos mais modernos, sair da construção molhada e sair nas montagens. Em que ano você saiu da molhada? Então, acho que foi 2007. 2007. 2007 eu comecei a ter uma oportunidade de conhecer um outro mundo da construção. E aproveitando, como foi essa mudança, né? Fascinante. Eu acho que eu estou até interrompendo a sua apresentação, mas... Fascinante, mas eu não saí mais disso. E depois, voltando só um pouco antes de falar dessa mudança, mas eu acabei na Tishman adquirindo uma experiência muito grande na gestão de grandes empreendimentos, múltiplo uso. Então, não à toa, a Odebrecht me convidou para integrar o time na OR, Odebrecht Realizações, que é focada na construção predial, mas com foco nesses empreendimentos maiores de múltiplo uso no Rio de Janeiro. Eu fiquei responsável pela parte da construção predial no Porto Maravilha. Eu tinha um colega que cuidava das obras na região lá da Barra, que eram as obras olímpicas, e eu trabalhei na construção predial no Porto Maravilha. E com a crise, eu me desliguei da Odebrecht, mas algo me dizia já quando eu estava no Rio que eu ia um dia fazer parte desse empreendimento que é a Cidade Matarazzo, que nós estamos entregando. Acabamos de entregar a primeira fase, essa semana passada o hotel começou a funcionar, e eu me vi, na minha idade, na minha formação, uma pessoa mais focada em tentar trabalhar com jobs, ou seja, realizar contratos relevantes. Já existe alguns na mira para eu ir daqui para frente. E esse contato com a construção, essa migração da construção molhada, né, que eram os prédios, para a construção um pouco mais focada na montagem, ainda que com grandes desafios, foi um divisor de águas enorme no meu ponto de vista. Eu acho que eu teria alguma dificuldade hoje em tentar voltar a responder pela execução de obras convencionais. Eu queria que você falasse um pouco, especificamente, do Porto Atlântico e como que foi o processo, né, de construção. Foi uma tomada de decisão relativamente fácil. Até quem quiser pesquisar, né, tanto quem está nos ouvindo nos canais de áudio e vídeo, quem quiser pesquisar, qual que é o nome? O empreendimento chama Porto Atlântico Leste. Tá, Porto Atlântico Leste, é só buscar no Google lá, vocês vão ver. Sim, o tem nível, os vídeos, né, muito legais. É um empreendimento múltiplo uso, eram 110 mil metros quadrados, tinha um prédio de lajes corporativas, 2 hotéis, um de 4 e um de 3 estrelas, um prédio de salas comerciais, um mini shopping, e tudo isso em cima de 5 subsolos, que dentro de uma área que era um aterro no mar, dentro da Baía da Guanabara, e que só potencializou o desafio construtivo. Mas a tomada de decisão, naquele momento, foi relativamente fácil, Paulo, porque... o Rio estava em alta, né? Não só o Rio, né? Mas especialmente o Rio. O mercado estava muito aquecido, depois daquela crise de 2009, o mercado estava muito aquecido em 2010, 2011 e 2012.
E o Rio, especialmente, pela contratação, pelo advento já vinha dos Jogos Pan-Americanos, que já estava em alta, depois o anúncio da Copa e das Olimpíadas. Então, a gente percebeu, foi uma tomada de decisão que a gente já destacou várias vezes na apresentação desse empreendimento em alguns lugares, que a gente tinha que fazer algo diferente. A gente ia competir com um sistema, com construtoras de execução de obra no sistema convencional, e muito provavelmente a gente ia perder em rentabilidade, em tempo. Nós não íamos conseguir honrar os prazos e os custos. As construtoras, o Rio de Janeiro contratando obras em grande quantidade, sejam lá públicas ou privadas. A gente percebia que o mercado do Rio, ele sempre esteve vários anos atrás em termos de competitividade, em qualidade, em gestão do que São Paulo. Então, eu vindo de São Paulo, a gente percebia isso. E já estava vivendo no Rio e percebemos que se a gente não fizesse algo diferente, a gente não ia honrar a nossa meta, que era entregar o empreendimento para as Olimpíadas. Não era para a Copa, era para as Olimpíadas. Então, a gente, por exemplo, a dificuldade de encontrar colaboradores, seja lá subempreiteiras, empreiteiras ou trabalhadores próprios, que nos garantisse que nós íamos entregar um prédio de 110 mil metros quadrados numa construção convencional, no tempo e no prazo, no prazo e no custo. Algumas coisas relacionadas às características ali do local, da região portuária. São vários fatores que... e outra, a questão do tempo, a gente também a gente percebeu que aquilo que todo mundo entende como um custo adicional da construção, ele tem que ser percebido como um grande potencial de não haver o custo adicional da construção convencional, né? A cada mês de atraso que eu teria numa construção convencional, e a gente estimou naquela ocasião que a gente muito provavelmente teria uma construção com atraso de no mínimo 6 meses, já era suficiente o custo fixo da construção para justificar a tomada de decisão de pôr esse dinheiro na construção em aço e entregar a obra no tempo. E durante esse processo de planejamento, ou seja, você já tem que chegar com a solução construtiva, ou seja, que tipo de metodologia construtiva eu vou utilizar? Então, tivemos 2 casos. O Porto Atlântico Leste, particularmente, foi concebido em construção convencional em concreto. Então, foi um grande desafio fazer a migração para o partido estrutural metálico misto. A gente optou por uma estrutura metálica com núcleos de concreto para enrijecer a construção, porque se fosse puramente metálico, aí o custo realmente não fechava. E núcleo de concreto a gente sabe fazer, né? Então a gente não via isso como nenhum problema. Deu muito trabalho e, na verdade, uma coisa que nós percebemos é que a hora que você migra um projeto já aprovado, né, atendendo todas as condições de legislação de concreto para metálica, a gente teve alguns impactos em espaços. Mas ele estava aprovado em concreto? Estava aprovado em concreto. Ele estava já projetado em concreto. Mas, e como que você lida? Porque imagina a esbeltez do aço. Você tem a esbeltez do aço, mas você tem o núcleo de concreto que rouba muito espaço. Então, se por um lado eu tive a esbeltez trazendo inclusive uma assertividade geométrica do prédio, isso é fantástico também, né? Você não ter o erro. Sim. Isso é muito relevante, né? A precisão da estrutura metálica. Mas em contrapartida, como ele não foi concebido, na hora que a gente transformou ele em estrutura mista, a gente teve alguns impactos, por exemplo, de espaços internos, recuos, devido ao tamanho dos núcleos de concreto, que resultaram mais robustos do que as construções, os mesmos núcleos em construção convencional. Por outro lado, a gente fez um outro empreendimento lá, que é o Holiday Inn. É um hotel que, infelizmente, não foi aberto. A gente entregou o hotel. Foi uma construção que a gente executou, um prédio de 35 pavimentos. Nós executamos em 23 meses. A tomada de decisão de fazer o prédio foi 3 meses antes da obra começar. Só que a gente já partiu na concepção de metálica. Então, houve uma montagem de um grupo multidisciplinar extremamente dedicado, tanto da Odebrecht quanto dos
projetistas, e a gente conseguiu muito rapidamente conceber um produto já originalmente metálica, que não trouxe o ranço ou os ruídos que aquele que foi transformado nos trouxe, como foi o caso do Porto Atlântico, ainda que tenha sido um sucesso o Porto Atlântico. O Holiday Inn foi muito mais espetacular em termos de gestão da construção do que o próprio Porto Atlântico, por ter sido menor, por ter sido já concebido em metálico. Isso estava andando ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo porque ambos os empreendimentos, tanto o Porto Atlântico Leste quanto o Holiday Inn, eram obras para atender a Olimpíada. Então nós tínhamos uma meta muito clara, até atrelado a benefícios tributários e construtivos da Municipalidade do Rio, que ambos os empreendimentos eu tinha que ter o habite até dezembro de 2015, meio ano antes da Olimpíada. A Prefeitura do Rio fez um trabalho muito bacana lá, não podia correr risco de não ter os empreendimentos prontos. E os nossos empreendimentos eram encarados como empreendimentos de apoio, eram hotéis. E o Rio estava com uma carência de hotel muito grande naquela ocasião. Então foram feitos vários hotéis, no fim acabaram se tornando relativamente ociosos, né? E esse do hotel também, eu já vi alguns vídeos no Google também. O Holiday Inn? O Holiday Inn. Tem. O Holiday Inn gerou... Eu considero a gente conseguiu implementar muito o BIM, a gente fez muito uso do BIM, não como uma modelagem de 2D para 3D, como foi o Porto Atlântico. O Holiday Inn nasceu no BIM. Então, os projetistas tinham que utilizar a ferramenta BIM. Eu tinha um arquiteto, que, aliás, hoje ele é um profissional muito bacana. Depois posso te recomendar. Fala o nome dele, estou curioso. É o Eduardo Escobar. Escobar. Muito legal. Ele trabalha... Ele está um pouco distante da gente hoje, mas ele tem hoje um escritório próprio. Ele mergulhou no desafio de viabilizar a concepção de um empreendimento que pudesse começar dali 3 meses, do projeto do zero. Eu vou te dizer que em setembro de a gente terminou o prédio em 2015, então foi 2014 e 2015. Em setembro de 2013, a gente decidiu que a gente ia fazer o prédio. Em setembro de 2013, a gente decidiu, vamos fazer o prédio. A prefeitura nos convidou mas o prédio tem que estar pronto em dezembro de 2015. Nossa Senhora! Então era pouco mais de 2 anos. E aí, é muito bacana também, já que a gente fala da metálica. Naquele momento, nós tivemos pouquíssimos dias para fazer um estudo comparativo para ver qual o melhor partido estrutural. Então, o que estava na pauta? Uma estrutura convencional de concreto, que a gente já sabia que ia ser problemática. Uma estrutura metálica, que nós tínhamos acabado de sair da validação o Porto Atlântico já estava em andamento. Então, a gente já tinha virado fã da metálica. Então, para mim, já era uma tendência. Para mim, Edson, eu já sabia que ia ser metálica. Mas por a gente estar trabalhando na Odebrecht, a Odebrecht tinha por conta da Braskem, eles insistiram muito em que a gente estudasse um outro partido estrutural que era baseado naquele sistema que chamava de Bubble Deck. Bubble Deck, sim. E algumas pessoas dentro do meu grupo se entusiasmaram com o Bubble Deck. A Odebrecht estava fazendo alguns prédios com o Bubble Deck em Brasília. Mas para mim estava claro que o Bubble Deck era um risco, porque era uma tecnologia que ainda não estava dominada. O Bubble Deck fazia o papel de uma forma. A construção fundamentalmente ia ser concreto. E a gente falou, vamos entregar. E foi muito bacana porque a gente teve que mostrar para a diretoria de negócios, né, da Odebrecht, em poucos dias, criar um estudo comparativo. Foi muito democrático. A gente fez uma reunião com um grupo, um petit comitê técnico, dentro da nossa unidade de negócios no Rio de Janeiro, onde a gente apresentou as alternativas e ouvimos todo mundo. E a tendência maior era pela metálica. Só um ajuste. Como tem muita gente que não conhece o Bubble Deck, eu acredito, você pode só explicar um pouquinho o que é para o leigo? O Bubble Deck, o pouco contato que eu tive e que não me entusiasmou, ele faz um papel de forma, ele ocupa um espaço dentro da estrutura, vazios. Ele gera vazios dentro da estrutura. Se você for ver, ele se assemelha muito com o que seria o sistema daquelas formas de cubetas, sim, da Tex e tal. Ele permite que a estrutura de concreto seja calculada e executada considerando alguns vazios dentro que permitiriam talvez
um consumo de concreto e de aço menor do que o convencional. Eu não conseguia, apesar de eu ter colaboradores diretos meus entusiasmados, visitaram as obras da Odebrecht em Brasília, eu não conseguia vislumbrar o ganho. Eu não conseguia. Como era algo novo, talvez despertou esse... Mas a gente confia muito na nossa percepção. E com a experiência recente do Porto Atlântico, ainda bem que, apesar de ter sido democrático, eu lembro muito bem que no dia o nosso diretor de negócios, ele ouviu todo mundo, ele falou, Edson, você é o nosso gerente geral aqui, né? Qual é a sua opinião? Eu falei, olha, eu respeito bastante a opinião dos demais, mas eu estou convencido que se a gente não optar pelo partido metálico misto, nós não vamos entregar esse empreendimento até dezembro de 2015. Então, você imagina isso, em setembro de 2000 não existia nem o projeto. Bem desafiador. Bem desafiador. Paulo, no dia 4 de janeiro de 2014, a gente estava cravando as primeiras estacas metálicas, perfis metálicos. Ainda bem que não tinha subsolo, era sobressolo. Isso ajudou muito também. Que o Rio tem uma legislação muito mais amigável para sobressolos do que São Paulo. E a gente cravou as primeiras estacas metálicas no dia 4 de janeiro de 2014. Isso me marcou. Quanto de janeiro? 4 de janeiro de 2014. Mas enquanto isso, o projeto já estava... Já estava na fábrica. Já estava, mas a fundação já estava definida, então a gente pôde executar a fundação antes de começar a chegar as primeiras peças metálicas, que a gente também se juntou novamente com a Codeme. A Codeme entrou com uma colaboradora muito forte nessa hora. Esse projeto a Codeme que executou? Também. Que interessante. E também teve uma coisa interessante, a gente teve uma preocupação em garantir que o núcleo de concreto fosse o menos complexo possível. Tinha que ser uma forma trepante que teria que dar velocidade, senão a gente não conseguiria entregar o prédio em 24, 23 meses. A gente acabou executando em 23 meses. Foi uma coisa fantástica. Muito. E por incrível que pareça, o prédio acabou não sendo aberto. Ele é um prédio que está fechado até hoje. No momento que eu ia começar a fazer a implantação hoteleira de fato, que isso era uma obrigação da gente, equipar o hotel, a gente recebeu a informação de que o hotel não ia ser aberto. Então o prédio ficou lá com a Bitse fechado. Mas todo pronto, né? Todo pronto. Com a Bitse na mão e faltando pouca coisa, né? Quando você tem uma Bitse, falta pouca coisa. Uhum. E esse prédio até hoje parece que é um desafio da UR em tentar transformá-lo num outro uso, estúdios, alguma coisa assim. Não, é muito triste, porque o conjunto, na verdade, de obra ali, eu vi alguns vídeos no Google, é muito bonito, assim. E eu fico muito triste quando eu vejo imagina, um projeto feito daquela forma. Imagina, gente. Um projeto tão bonito, não ter... Ou seja, virou um elefante branco. Virou. Além do que, ele tinha uma arquitetura inovadora. Eu diria para você que era um dos hotéis mais bonitos do Rio de Janeiro. Muito moderno, muito enxuto. A gente fez muito uso. O núcleo de concreto, na verdade a gente chamava de núcleo, mas eram 3 núcleos, 2 deles nos extremos. E o núcleo a gente fez num concreto aparente que foi incorporado à fachada. Então foi um concreto tratado, estrutura metálica. Aquele concreto é especial? Não. Por questão da... Não. Concreto convencional. Apenas com um slump maior para poder fazer o bombeamento. E a fachada fachada unitizada em alumínio. Então você olha para o prédio hoje, você vê concreto aparente, alumínio, vidro e ACM. Sim. Fantástico. Não, é muito bonito. É um projeto que assim, quem tiver curiosidade pode ir lá buscar no Google. Tá lá ainda, acho. Tá, eu vi recente. Ele tinha um outro nome, e aquela região do Rio chamava, se eu não estou enganado, acho que era Água Formosa. Água Formosa? É Holiday Inn? O Holiday Inn era a bandeira com quem a gente firmou um contrato, né? E só que ao final de 2015 o contrato foi desfeito. Então ficou Holiday Inn. Mas eu não lembro, acho que o empreendimento era Água Formosa, uma coisa assim, porque era o nome daquela região, Praia Formosa. Praia Formosa. Praia Formosa. Porque era justamente uma região que antes de ter o aterro daquela região, ele era uma prainha. Né? Tem até registros do Praia Formosa. Eu vou tentar colocar na descrição do conteúdo, vou tentar colocar o link desse vídeo para quem tiver curiosidade em ver ou seja, sobre o que a gente está falando. A diferença básica é que o Holiday Inn ele foi concebido em metálica, era um prédio bem menor, mas ele foi executado de uma maneira extremamente mais ágil, enxuta,
mais inteligente, eu diria. O Porto Atlântico Leste, o mérito dele é o desafio do gigantismo do empreendimento, e a gente transformar um empreendimento de 110 mil metros e também ter que executar ele teve um prazo de 1 ano a mais. Ter que entregar aquele empreendimento de 110 mil metros, e ainda por cima com 5 subsolos dentro de uma área que era aterro na costa do rio. E além do que a gente encontrou uma série de vestígios arqueológicos lá. Isso para, né, a obra, quando você encontra esse Então, tipo de pararia, mas até isso a gente inovou, porque a gente conseguiu um alinhamento muito legal com o IPHAN. A Odebrecht, tem uma coisa que eu gosto de contar, que é muito bacana. Acho que as pessoas têm uma impressão de que a Odebrecht, acho que por tudo que aconteceu, que ela fazia muito uso do nome dela para encurtar caminho. Quando eu entrei lá no Rio de Janeiro, uma das primeiras coisas que meu líder falou era de que eu jamais fizesse uso do nome da Odebrecht para obter vantagem junto aos stakeholders todos envolvidos no empreendimento, especialmente a municipalidade. Então, todo o trato que eu tive com as concessionárias, Light, SEDAI, com as secretarias, existe lá a Secretaria do Meio Ambiente, que ela é extremamente importante no processo de aprovação e entrega da obra. A gente conseguiu, e o IPHAN, que acabou virando uma realidade, todos com a sede ali no Rio, a gente criou uma relação de proximidade, de humildade, a gente ia se apresentar, olha, estou fazendo uma obra lá e tal, e isso funcionou muito bem, não tinha uma arrogância, uma presunção, e abriu portas. E no caso do IPHAN, eles usaram, até isso a gente acabou inovando, porque no Porto Atlântico a gente criou um case novo, que era o seguinte: quando eu encontrava um vestígio arqueológico, eu encontrei fundos de barcos, âncoras gigantes, âncoras de 3 metros de altura, correntes, bala de canhão. Muito bacana, né? Quando você encontrava isso, numa situação normal, você era obrigado a parar a obra. A gente ouve falar muito disso. Eu tenho alguns cases aí que sim, no próprio faço Rio. acompanhamento de obras. Aí, às vezes eu vejo que, encontraram ali alguma coisa, tem que parar a obra. Eu não podia parar. Então, o que a gente fez? A gente propôs para eles um sistema de trazer uma estação de... Como é que chama? Um scanner 3D georreferenciado. Esse era o nome. Scanner 3D georreferenciado. Esse scanner, a gente descobria o suficiente para expor o vestígio arqueológico, colocávamos o scanner registrava aquela peça nas coordenadas de altura, latitude, longitude, no espaço, dava nome. Aí a gente tirava, desmontava tudo, colocava num depósito para ser remontado em algum lugar. E imediatamente era liberado para continuar com as escavações. E você já conhecia esse scanner? Ou descobriu que existia isso? Não, eu tinha uma turma muito bacana lá, e eu lembro que eu tinha uma menina de qualidade que ela que trouxe a ideia, e a gente mostrou para o IPHAN. O IPHAN usou isso como um case de como tornar as obras mais céleres em função de não ficar parado e tal. E ao final foi muito bacana que, ainda como uma compensação, para quem for hoje no Porto Atlântico Leste ou puder ver, eu fiz questão de dentro da praça, que é uma praça grande, que tem os empreendimentos ao redor, a gente montou uma estação para visitação turística, com 2 ou 3 vestígios arqueológicos, uma âncora, uma bala de canhão, uma corrente, com uma espécie de uma comunicação visual ao redor, num painel de alumínio muito bacana, contando a história daquela região do Rio. Que legal. E eu lembro que no dia da entrega do empreendimento, que muita gente até falava, não precisa, não sei o quê, virou um ponto de atenção muito bacana, uma iluminação bacana e tal. Então, o IPHAN também divulgou isso. A gente tinha uma assessoria, existiam empresas que o IPHAN... Você contrata uma assessoria arqueológica. Eu não estou lembrado do nome, já vou lembrar. Mas era uma empresa bastante experiente. A dona da empresa era uma arqueóloga também bastante experiente junto ao IPHAN. E ela nos ajudou a montar isso e ajudou a divulgar. E a gente fez, inclusive durante o empreendimento, uns 2 ou 3 eventos lá na obra para divulgar para a comunidade os achados arqueológicos lá. Nossa, muito legal. O empreendimento foi se tornando bastante... relevante por todas essas coisas, não apenas pela construção em si.
De certa forma, vocês acabaram até descobrindo, né, uma história que, de certa forma, estava apagada ali. Eram coisas que estavam ali provavelmente há 200, 300 anos Sim, ali embaixo. sim. Não, é muito interessante. E, Edson, trazendo agora para o case do Matarazzo, eu queria que você contasse um pouco, né, do seu papel, o que você fez, como que... O Matarazzo, para quem não conhece também, eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Contasse um pouquinho também da história, né, da capela, que chama muito a atenção. Está muito na mídia, né? Inclusive, Sim. nessa última semana saiu mais uma matéria na Veja São Paulo, destacando a entrega da primeira fase, né, do empreendimento. O empreendimento ele também é um empreendimento múltiplo uso gigantesco, né? Para quem não sabe, foi o Alexandre Alarde foi um visionário. Ele já tinha um viés de explorar hotéis na Europa, e ele já vivia entre Brasil, Paris, Londres, e ele teve uma vontade de investir no Brasil, e ele foi o cara que identificou o complexo do Matarazzo, que estava parado, congelado, fechado há décadas, e apostou as fichas em criar ali um empreendimento emblemático para a cidade de São Paulo, né? Com viés de natureza, uso de materiais nacionais. Foi muito bacana a ideia dele. E essa ideia surgiu se eu não estou enganado, há pouco mais de 10 anos. Quando eu estava no Rio, eu executando as obras da Odebrecht, existiam alguns profissionais em comum às obras. E qualquer coisa me dizia ali que, nessa minha linha de participar de empreendimentos emblemáticos, eu falei, acho que um dia eu vou estar na cidade de Matarazzo. Então você já sabia que muito bacana. Você estava sabendo desse movimento. Então. E quando eu voltei do Rio, eu passei um período parado, fiz uma opção, parte por uma opção e parte pelas circunstâncias, mas aí surgiu a oportunidade de eu conversar com uma pessoa no Cidade de Matarazzo. E imediatamente encontrei com uma pessoa lá, que é o engenheiro Maurício Bianchi, que é o diretor técnico. Ele me conhecia, ele não sabia que eu estava parado. Falou, não, você vai trabalhar aqui comigo. É uma coisa impressionante, assim, né? Passou na minha frente. E vocês trabalharam juntos nesse projeto? Sim. A construção, qual é o meu trabalho lá, né? Eu faço a gestão contratual da execução de uma parte do empreendimento. Eu diria que talvez 50% do complexo. E a empresa chama-se CRS, é o consórcio RFM Sérgio Porto Engenharia. 2 construtoras que se uniram, montaram um consórcio para poder realizar aquelas obras, parcial. O CRS, ele entrou nessa obra, já deve estar fazendo aproximadamente 6 anos. Começou a dar os primeiros passos. Pré-engenharia, fundação, contenção. Eu entrei há 4. Quando eu entrei lá, a gente estava começando a estrutura, a superestrutura da Torre Mata Atlântica, que é uma torre gigantesca, muito bacana em termos de solução da estrutura, que é uma estrutura de concreto pigmentado com concreto autoadensável, um desafio de engenharia também pelo modo executivo, desafios. A própria solução daqueles brises, né? Então, e ela é uma estrutura que ela não tem, ela conversa com a fachada, e a fachada são sistemas de esquadrias que simplesmente estão instalados em cima da estrutura. Ele não existe elementos intermediários como paredes, revestimentos, que nos permitisse fazer a conciliação do sistema de esquadrias, sejam lá as portas minimalistas, sejam lá os brises que são decorativos de fachada. Não existia uma interface para a gente fazer, eu vou dar o meu jeitinho aqui. As esquadrias todas, tanto portas minimalistas, gradis e brises de fachada, foram fabricados a partir do projeto. E elas chegavam na obra e tinham que ser instaladas, então a gente tinha que entregar uma estrutura pronta para receber as esquadrias. Isso prédio mesmo sendo em concreto. Sim. A gente até teve a oportunidade de conversar disso uma vez. A estrutura da Torre Mata Atlântica é uma estrutura fundamentalmente de concreto convencional. Ela só tem os desafios arquitetônicos, de cálculo, a geometria dela. Ela é um prédio que qualquer um pode ver. Ele não é um cubo, um caixote. Ele não tem um único apartamento igual ao outro. Nós temos lá, para você ter uma ideia, na torre, 106 quartos de hotel e 126 apartamentos.
nenhum deles é igual a nenhum. Então, quando você olha para a fachada tem um jogo bem... que as sacadas, cada um com a sua particularidade. Então, a estrutura, o desafio foi, imagina, a forma. O meu concreto aparente, como o cliente não admitia nem aquelas famosas tiras de rescoramento, eu tinha uma forma por sacada. Então, eu não consegui repetir a forma. A parte interna toda eu conseguia reaproveitar relativamente, mas a cada andar tinha que ser reformada, complementada, diminuída, porque tinha vezes que aumentava, tinha vezes que diminuía, balanços. E a parte externa, aparente, que a Boulevard Matarazzo, especialmente o Alex Alardi, ele tinha uma expectativa de um visual o mais limpo possível, em termos de a própria paginação das formas, levou a gente, sem maiores detalhes, mas levou a gente a ter que fazer uma forma por sacada. Eu não tinha como reaproveitar, porque cada sacada era diferente da outra. E nem por similaridade, porque a gente ia ver que uma sacada que eu estava executando no terceiro andar, ela só ia ter algo parecido com ela no 18º. Então, a verdade é que a gente acabou tendo um consumo de formas excessivo. Mas essa forma, ela voltava? Não. A forma das sacadas ela era perdida. Ela era usada uma única vez. Mas ela teve um desenvolvimento especial para aquele projeto? Teve, claro. Ela teve um desenvolvimento especial para justamente ter um resultado estético que o cliente queria. Quem foi a empresa que forneceu a forma? Você lembra? Os compensados foram, acho que, da Formaplan, mas quem bateu a forma para nós foi a EPM. O Mário, muito legal. Uma empresa que eu recomendo muito. Não, é muito interessante isso, porque eu acho que é um projeto, né, que eu tive o prazer de visitar e é bem diferente. Por isso que me chamou bastante a atenção. Muito. As cambotas, as formas chegavam em dimensões gigantescas e a gente tinha que pegar a grua, tirar ela do caminhão e já colocar no lugar de uso para entrar com a armação e concretar. Um prédio com canteiro, apesar de todo mundo imaginar que ele é gigantesco, eu tinha uma restrição de canteiro de obras enorme, então eu tinha que fazer praticamente o just-in-time com a forma. Parte da forma eu conseguia reutilizar, então eu devolvia, por exemplo, boa parte da forma dos pilares era da doca, mas cada andar tinha um tamanho diferente, então geometrias diferentes, então eu era obrigado a praticamente devolver as formas a cada concretagem para a doca reformar para a próxima concretagem, né? Esse foi o desafio da Torre Mata Atlântica. E, além disso, o CRS ficou responsável pelo retrofit da maternidade. Uma coisa que me chamou bastante atenção, conforme eu falei que eu visitei essa obra algumas vezes, me chamou a atenção muito a limpeza do canteiro de obra. E aí você me falando agora dessa questão da forma, então, basicamente, olha, como que vocês conseguiam manter aquela organização eu vou te dizer que foi um canteiro tão reduzido, né? Eu vou dizer que foi, olha, até com uma boa dose de sorte, viu? Porque o sistema construtivo, as limitações de canteiro, todo o conjunto de acabamentos que vem, que são acabamentos de altíssimo padrão, com requintes de detalhes minuciosos, muito uso do drywall, né? Muito uso do drywall, que é uma... Apesar de a gente ter feito todo aquele conceito de você devolver, tem até um nome, esqueci agora, já vou lembrar, logística reversa, é o termo que eles gostam de usar, né? É que você já fazia um acordo com o fabricante, o fornecedor das placas, dele responder por levar embora logo para reuso os resíduos do drywall, né? Que até pouco tempo atrás não tinha reuso. O reuso do drywall é uma coisa relativamente recente. As primeiras iniciativas foram da Knauf há uns anos atrás, hoje já está mais em voga. Então a gente e as restrições de canteiro. Agora, era um contingente tão grande, Paulo, a gente chegou a ter um pico de 1.200 pessoas no canteiro. Deu bastante trabalho. E a capela, né? Imagina você, porque você tinha que ter muito cuidado, né? Porque eu não sei como que vocês conseguiram também manter, né, aquela capela. A capela, apesar dela ter ficado, foi um case, né, que saiu muito na mídia. Também, né, porque de certa sim, forma, a capela ela não podia se movimentar 1 milímetro, né? O desafio era esse. A capela não podia se movimentar nem 1 milímetro. Era uma condição. Mas é engraçado, a gente que está na construção há muito tempo, quem vê de fora não percebe. O case da capela, que foi manter ela no ar, como o pessoal chamava, foi muito bacana mesmo, mas não foi o maior case de engenharia do empreendimento, eu já vou comentar com você. A capela, fundamentalmente, era uma construção apoiada
em fundação direta na terra, baldrames, vigas baldrames rasas, Sim. pouco profundas. E embaixo dela nós tínhamos que ter 8 subsolos da capela. 8 subsolos. 8 subsolos. Então, como é que nós vamos fazer? Teve gente que chegou a pensar em desmontar a capela e reconstruir, mas era inviável. O que a gente fez fundamentalmente? A gente, antes de escavar, a gente criou um sistema de fundação profunda novo, que eram fundamentalmente 8 grandes estacões, que no futuro seriam parte integrante da superestrutura de concreto armado. Então a gente fez 8 grandes estacas que devem ter chegado a uma profundidade de talvez 40, 50 metros, e fizemos uma espécie de um novo radier, para não entrar muito em detalhe também, uma laje de fundação abaixo da capela, apoiada nessas 8 estacas, que permitiu a gente soltar a fundação antiga, que eram os baldrames. Entendi. Então a gente criou um sistema novo cravado, uma grande laje, apoiado em 8 grandes estacas, exatamente na projeção da capela, no contorno da capela, 4 e 4, para poder permitir escavar e construir uma estrutura nova. Porque se transferiram, né, E aí o momento de desligar a fundação velha foi muito bacana também, porque como não podia ter vibração, e apesar de ser uma fundação rasa, ela era uma fundação robusta, né, a moda antiga. E a gente fez uso de concreto. A gente cortou o concreto com água em altíssima pressão, suficiente para cortar obras civis. Imagina o cuidado que teve que ter, né, para não ter um acidente. E a gente descolou a fundação velha da capela, de tal forma que ela ficou simplesmente apoiada na fundação nova, e aí a gente simplesmente desprendeu e removeu a fundação velha por baixo à medida que escavou, logo que começou a escavação. E a tensão durante? Mas tinha um monte de instrumentos, vários instrumentos de monitoramento de nível. Para você ter uma ideia, me fez lembrar o filme lá do Jurassic Park, que tinha aquela história do copinho. Sim. E a gente, não era na brincadeira, a gente, quando fez essa operação, a gente deixava uns copinhos d'água para ajudar a chamar atenção se não poderia estar tendo uma vibração. Mas o resultado foi sucesso total. Agora, o que eu ia falar para você é que o case de engenharia que é mais relevante do que a capela foi na própria maternidade, porque a maternidade ela tinha uma marquise, ainda tem, a marquise que não podia ser demolida, que é inclusive onde está o letreiro lá, a Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, e embaixo dessa marquise nós tínhamos 5 subsolos. E a marquise também estava apoiada a 4 grandes colunas em fundações diretas. E a marquise... só que eu ia escavar e eu não tinha estaca embaixo, ao contrário da capela. A gente foi obrigado a fazer um sistema de mãos francesas duplas, com a ajuda de cálculo dos escritórios da JKMF, né, o Júlio Casói e Mário Franco, e do próprio professor Maffei, de contenção, para criar um sistema de fundação provisória daqueles 4 pilares, apoiados de forma a 45 graus numa estrutura existente, e soltamos tudo que estava embaixo, escavamos. Então, eu sempre brinco, a primeira vez que eu consegui olhar por baixo de uma fundação, porque depois que a gente fez esse sistema, a fundação original, que também eram baldrames, ficou suspensa no ar, e a escavação foi falando e você passava por baixo da fundação. Eu tenho fotos, inclusive. Você tem? Eu visitei, eu fiquei assim, eu tirei fotos, eu fiquei sem entender. Esse conjunto, que eram 2 mãos francesas por cada um dos 4 pilares, que se apoiavam na estrutura existente, na contenção existente, para poder criar o buraco onde a gente fez os 5 subsolos, ele só foi removido quando a superestrutura dos subsolos voltou a alcançar o nível de apoio das 4 colunas. Então, quando a estrutura foi executada, aonde eram as fundações viraram blocos de transição, e quando elas estavam prontas e a gente absolutamente seguro que ela estava apoiada, a gente simplesmente cortou as 8 mãos francesas, né? Não, é uma obra assim... Muito. O visual era impressionante, você passava por baixo da fundação. A capela, você passava por baixo da capela, mas não por baixo da fundação da capela. E olha eu, no caso, né? Tive o privilégio de visitar. A gente com retroescavadeiras, arrancando de leve a terra e a fundação direta da marquise, causou uma apreensão muito grande também.
porque não podia falhar o sistema de mão francesa e não podia ceder 1 milímetro à marquise. E o operador também, né? Também, com cuidado, né? A marquise está lá, quem olha hoje é aquele lugar que a gente chama de Praça das Oliveiras, não consegue imaginar que ali embaixo tem vários subsolos e aquilo ficou no ar um tempo também. Vocês fizeram algum 3D para explicar a forma como tá por baixo? Não, Você chegou a ver alguma coisa? Não, o 3D que a gente fez foi mais para poder... Nós usamos o BIM para conceber os projetos, mas e também para fazer a gestão da construção, né? A gente conseguiu usar o BIM, especialmente a Boulevard Matarazzo, tá? Menos o CRS, menos o consórcio. A própria Boulevard Matarazzo investiu pesado no BIM, para a concepção dos projetos, compatibilização dos projetos e a gestão da execução da obra, né? Ajudou muito. Você imagina você ter 650 terraços, um diferente do outro, portas diferentes. Então, a gente fez muito uso de cores, né, para poder fazer essa gestão. Mas não chegamos a fazer um BIM para fazer uma animação, por exemplo, do processo. A gente executou e entregou. Não, é muito legal. Eu acho que quem vai lá, quem visita hoje, não tem a menor noção, né, do que tem ali embaixo. E quem passa ao redor, ali na Rua Itapeva, na Rio Claro, eu não consegui imaginar o que estava acontecendo dentro daquele buraco. Só a capela que veio na mídia, mas eu diria que a capela é um percentual relativamente menor do grande contexto que foi para quem foi ver o sistema de contenções e outros tipos de reforços estruturais. Você vê, o que me chamou a atenção foi a capela. Foi. Né? Mas agora que você falando, eu lembrei. Né, desse outro case, assim. Inclusive, num vídeo que circulou hoje, foi muito bacana, eu até te copiei esse vídeo, que foi um vídeo de Boas Festas, que a Boulevard Matarazzo circulou hoje, deixou a gente à vontade para copiar para muita gente. Tem uma foto preto e branco bacana desse momento da marquise apoiada nas mãos francesas. Eu fiz questão de, na hora do vídeo, congelar a imagem e mandar para algumas pessoas para poder falar. Isso aqui foi um momento relevante, muito maior que a da capela. Bem legal, e eu percebo que você fica muito emocionado em falar desse projeto. Claro, porque... É isso que eu estava falando para você, quando você perguntou do que o Edson faz e tal. Eu acho que hoje eu me vejo uma pessoa, talvez aí, voltada para tentar materializar esses grandes projetos. Eu não consigo mais me ver indo ocupar um cargo dentro de uma construtora de supervisão e tal. Eu acho que o meu negócio agora é job. Então, por exemplo, já existem algumas ideias de eu sair daqui e ir responder por outros grandes contratos em São Paulo. Não importa para quem eu esteja trabalhando. E eu tenho uma satisfação muito grande por esses empreendimentos, como esses do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, as pessoas não sabem, mas enquanto eu estava na Tishman, existe um empreendimento que, para quem puder conhecer, que eu fiz junto quando eu estava trabalhando com o Luiz Henrique Cioto. A gente fala que é o nosso bebê. É um retrofit da antiga sede do grupo de seguros Sul América. Era Banco Sul América, Seguros Sul América, né? Sul América Seguros. É uma construção que ela foi executada em fases, ela ocupa uma quadra inteira dentro do do Centro Velho do Rio, ali no Centrinho Velho, Rua do Ouvidor, Oratório, ela fica escondida, porque ela está num lugar que você tem grandes avenidas, mas que você não visualiza a construção. É um prédio que ocupa a quadra inteira, são 2.500 metros de laje. Ele foi construído em etapas pelo Grupo Sul América, sempre na mão do Grupo Sul América, com projeto daquele arquiteto Guirret, que é o mesmo que fez o Copacabana Palace e o edifício à noite. E ele foi feito em 4 etapas. A primeira etapa deve estar fazendo 100 anos, agora, pouco menos. Então ele foi executado na década acho que de 20, 30, 40 e 50 até completar a quadra. E quando a gente vislumbrou a Tishman, né, os fundos vislumbraram a oportunidade de transformar aquilo num negócio, a gente comprou aquele prédio, que era ocupado pela Companhia Sul América de Seguros. Era um prédio extremamente antigo, pesadíssimo, com equipamentos enormes de ar-condicionado. A gente transformou ele num prédio muito mais leve, com a fachada totalmente preservada em algumas áreas internas, virou um case também lá no Rio de Janeiro. E teve um caso curioso. A estrutura de concreto, você tinha pilares, por exemplo, às vezes de 60 por 60, ou quase 1 metro por 1 metro, com 4 barrinhas de ferro dentro. Nossa! Porque eles foram executados numa época em que a norma de estrutura era muito menos exigente com relação à armação. E como a gente assumiu o empreendimento, nós tínhamos que entregar com a responsabilidade técnica,
por incrível que pareça, a gente retirou a quantidade de peso que nós retiramos daquele prédio, com coberturas antigas, elevadores antigos, ar-condicionados, revestimentos de mármores e granitos pesadíssimos, enchimentos, paredes pesadíssimas, que depois viraram escritórios de laje inteira, open space, com drywall e tudo muito mais miniaturizado, vamos dizer assim. Eu fui obrigado a fazer o reforço da estrutura. A gente teve que investir na estrutura com muito aço, por sinal, porque eu tinha que descascar os pilares, que já eram robustos, e fazer uma armadura de pele ao redor e tornar a encher para manter a estrutura dentro da norma brasileira, sem o risco de um dia você ter um problema estrutural e alguém falar, escuta, mas como é que você está entregando um prédio que não atende a norma? Inclusive, o Cioto vem depois falar sobre retrofit, né? Que ele tem uns cases bem interessantes. Esse case, pode cobrar dele. O Cioto foi bacana porque o Cioto era o meu líder aqui de São Paulo. Eu estava na Tishman morando lá no Rio e eu era o responsável pelas obras também. Por isso que eu acabei migrando para o Odebrecht, porque eu estava fazendo obras corporativas relevantes no centro do Rio e chamou a atenção da Odebrecht. Mas eu fazia isso pela Tishman. E esse prédio, ele tem uma coisa tão bacana, eu gosto de contar, o tempo passa rápido, mas vale a pena. Quando a gente comprou o prédio, a gente identificou que no subsolo tinham 2 grandes cofres com aquelas portas metálicas feitas em Paris, gigantes. E tanto eu quanto o Cioto, e só apenas eu e o Cioto, falamos, a Tishman sempre tinha assim, nós precisamos todo prédio tem que ter uma obra de arte. Nós olhamos essa obra, essa vai ser a nossa obra de arte, nós vamos botar isso lá em cima. Legal. Nós vamos botar lá em cima, no térreo, no lobby. E a gente conseguiu, com muito custo, remover aquela porta de cofre. Para você ter uma ideia, nós tivemos que arrebentar a laje em cima da posição que ela estava no subsolo, içar essa porta e levar ela. E essa porta hoje, ela é a obra de arte da entrada do prédio. Quem puder também procurar num vídeo, ou fotos ou vídeos do Galeria Sul América, ele é um prédio que foi totalmente retrofitado, a fachada foi totalmente refeita na época foi a Construjato, foi um trabalho muito bacana, porque tinha um sistema de fachada chamado velatura, que é pouco comum, o sistema de pintura. É um sistema que respira, você não pode pintar. Ele é um sistema que permite que o ar entre e saia, a umidade. E aí, a gente escolheu a porta do cofre como sendo obra de arte. E hoje ela está, quando você entra no lobby do prédio, na entrada, tem a porta gigantesca ali apoiada, e é um negócio que chama atenção. A gente mandou recondicionar a porta, conseguimos estabelecer todos os elementos decorativos, Paris, 1920, caramba. Nossa, que legal. Ficou muito bacana. Vou procurar. Pode procurar. Isso, Cioto e eu, a gente brinca que a gente fala que é o nosso bebê, né? E vou te falar que teve muita resistência em colocar essa porta. E numa das primeiras visitas que a gente recebeu dos donos da Tishman, os diretores, donos da Tishman, os proprietários da Tishman de Nova York, o Cioto falou assim para mim, você vai levar eles para mostrar aquela porta que eu tenho certeza que ela vai falar, faça. E foi muito bacana, porque eu desci com a diretora, a Catherine Farley, a esposa do Jerry Spire. E eu fiz questão de levar, e a gente andando em cima de uns estrados com água para tudo que é lado, se é que não tinha barata, sei lá o que, o prédio estava ali entregue, né? E eu falei, Catherine, a gente está pensando em colocar essa porta como obra de arte. Ela falou, quanto vai custar, Edson? Eu falei, coisa de 100 mil reais, está aprovado, pode fazer. e muita gente que não queria ficou bastante enciumada, mas virou o nosso bebê ali, meu e do Cioto, não só legal. O prédio, mas como uma obra de arte que está lá. Diferente, né? Diferente, vale a pena. E é uma pena que é um prédio que você passa ali na Avenida Rio Branco, você passa na 1º de Março, você passa ali na Candelária, e ele está nesse quadrilátero, né? Cinelândia, Candelária, 1º de Março e Rio Branco. Quase ninguém vê, porque ele está num sistema de ruazinhas, as primeiras ruas do centro do Rio de Janeiro, e você só quando chega a meia quadra do prédio que você vê, é uma fachada maravilhosa também. Edson, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu acho que, falando um pouco dessa coisa da construção metálica, que nós falamos também, né? Falamos um pouco lá fora, assim, o Brasil, eu estou há quase 40 anos,
Quantas vezes eu não devo ter ouvido de que a gente precisava inovar na construção, né? Sim. No começo da minha carreira, vamos visitar a feira lá, Bate-Mate, vamos visitar... Parecia que tudo estava lá fora e hoje está aqui. Você tem essa tecnologia disponível no Brasil. Teve uma modernização finalmente da construção, eu acho. Eu estou convencido, não acho. Existe uma modernização. Mas a gente esbarra muito na questão econômica. Então, a estrutura metálica, por exemplo, você tem agora uma commodity. Você pega agora o que está acontecendo com o preço de algumas commodities, o aço especialmente, não ajuda. Então, a pergunta é de novo, por que eu fiz em metálica quando eu fiz? Porque eu sabia que eu estava gastando um pouco mais, mas eu sabia que se eu não fizesse em metálica, eu ia gastar muito mais. Mas só que aquela conta que a gente fala, né? Que geralmente, dependendo do empreendimento que você vai fazer, né? E quando você, mesmo o aço sendo mais caro, o fato de você finalizar essa construção, sei lá, de repente 10 meses antes ou 8 meses. Essa era a conta. Imagina, o dinheiro entrando antes. Até a qualidade construtiva também, né? Então, nesse trabalho que você até comentou, que eu apresentei, já apresentei esse case do Porto Atlântico Leste em vários lugares, né? Óbvio que a gente fala de todas as vantagens e também dos problemas, não é só a solução, não é só a vantagem. Eu acho muito bacana falar dos problemas, nós tivemos vários problemas, tomadas de decisão equivocadas, especialmente quando você não concebeu em metálica, né? Mas foi muito engraçado, porque eu lembro que quando a gente fez o Porto Atlântico, e aí eu tive que tomar a decisão da metálica no Holiday Inn, era um empreendimento que na época ele deveria valer a construção dele, e não era coisa de 90 milhões, eu não lembro bem. Bom, mas enfim, quando o meu líder, junto comigo, tomou a decisão, vamos fazer em metálica, nós ainda tivemos que apresentar a viabilidade para a alta administração da Odebrecht. Essa alta administração era composta por engenheiros muito maduros da Odebrecht, você imagina, os melhores engenheiros em todos os sentidos, técnicos, econômicos, financeiros, marketing, tudo que você pudesse imaginar. Um comitê muito bacana. E eu nunca mais esqueço que o meu diretor falou assim, Edson, eu vou apresentar a viabilidade, na hora que a gente for falar do custo, quem vai explicar é você. Você fala. Eu falei, vamos lá, né? E nós sentamos na frente do comitê, uma reunião interna, e o meu diretor começou a apresentar o case no PowerPoint. E quando apareceu o slide do custo da obra, um dos diretores falou assim, ô Rodrigo, tem acho que uns 5 milhões a mais aí, que acho que não estava nessa conta, né? Ô Rodrigo, o Edson vai explicar. Quando eu ia explicar, Paulo, um dos diretores falou, Edson, não precisa explicar, eu sei. Você está apostando na questão da gente ter que cumprir um objetivo que, se você não fizer em metálica, nós não vamos cumprir. E se a gente não cumprisse o objetivo, diferente do Porto Atlântico, se a gente não cumprisse o objetivo no Holiday Inn da entrega do prédio em 23, 24 meses, a gente perderia benefícios fiscais concedidos pela Municipalidade do Rio de Janeiro enormes. Eu diria para você que tinha até potencial de área construtiva. Em outras palavras, é como se eu não entregasse o prédio até dezembro de 2015, eu teria que quebrar 3 andares. Nossa. Porque o potencial construtivo foi potencializado. Mas mais do que isso, foi o benefício fiscal, o tributário, o incentivo para entregar que a Prefeitura do Rio concedeu. E era enorme o valor. Então, 5 milhões não era custo, era investimento. Não é nada, era investimento. Então, foi rapidamente, eu não precisei dar grandes explicações. Não, é muito bacana. Muito bacana. Hoje nós... Bom, quem está tendo a oportunidade de ouvir, né, ouvir esse bate-papo nas plataformas de áudio e ouvir e assistir também nas plataformas de vídeo, acho que teve a oportunidade de conhecer um profissional incrível e tenho certeza, você serve de referência para muita gente. Obrigado, Paulo. Muita coisa para fazer ainda. Acho que... Não, é gratificante ver esse brilho nos seus olhos, viu Edson? Com anseio de conhecer coisas novas, obras diferentes, e vão vir. Quem sabe a gente vai estar contando outros casos aqui. Com certeza. Eu queria, antes de encerrar, eu queria que você pensou em alguém para trazer aqui para a gente conversar depois. Não, por exemplo, o Escobar é um bom nome, né? Escobar. Me fale um pouco sobre o Escobar, faz uma apresentação. Não dá para falar muito. Escobar, ele era um dos arquitetos contratados pela gente naquele time do Rio de Janeiro.
A gente chamava de pequena empresa. Era uma unidade de negócio. O Escobar, não lembro exatamente qual foi a referência, mas ele surgiu ali no meu time e ele sempre foi um cara incomodado com a construção convencional e um entusiasta do BIM. Então tá convidado. Pronto. Não, e nas apresentações que eu fazia, né? Já fiz para o pessoal do Aço lá, eu tenho um slide que é muito bacana, é o Escobar apresentando na tela uma imagem em BIM do Holiday Inn, ainda que o case seja do Porto Atlântico, mas justamente eu mostrando, usando o Holiday Inn para mostrar que se ele fosse concebido em metálica, ao contrário do Porto Atlântico, ele teria ganhos muito maiores. Né? E o Escobar é uma pessoa. Mas dá para lembrar, depois a gente pensa em algumas pessoas aí para... Edson, então, obrigado. Agradeço. Obrigado. Seus... Obrigado a todos, estou à disposição. Vamos ver como é que o Paulo vai divulgar aí o podcast, o vídeo e provavelmente ele pode dar algum caminho aí para contatos diretos. Aí é muito bacana, a gente tem muita história legal para contar. Obrigado a todos.